Capítulo 16 Algumas advertências e observações finais. Muitas pessoas zombarão da ideia de que existe uma ciência exata para enriquecer. Com a impressão de que o suprimento de riqueza é limitado, insistirão em que as instituições governamentais e sociais têm de ser mudadas para que pelo menos um número considerável de pessoas possa adquirir uma competência. Mas isso não é verdade. É verdade que os governos existentes mantêm as massas na pobreza, mas isso é porque as massas não pensam nem agem de modo certo. Se as massas começarem a se movimentar de acordo com o modo sugerido neste livro, nenhum governo e nenhum sistema industrial poderão contê-las. Todos os sistemas terão de ser modificados para acomodar o movimento para frente. Se o povo tiver a mente avançada, a fé de que tem a capacidade de ficar rico e se movimentar para frente, com o firme propósito de enriquecer, nada poderá mantê-lo na pobreza. Os indivíduos podem começar a agir de modo certo a qualquer tempo e sob qualquer governo, e enriquecer. E quando um número considerável de indivíduos fizer isso sob um governo, provocará a mudança do sistema, a fim de abrir caminho para os outros. Quanto maior o número de homens que enriquecem no plano competitivo, pior a situação para os outros. Quanto maior o número dos que enriquecem no plano criativo, melhor para os outros. A salvação econômica das massas só pode ser realizada se um grande número de pessoas praticar o método científico descrito neste livro e todas se tornarem ricas. Esses homens e mulheres mostrarão aos outros o caminho e despertarão neles o desejo de uma vida real, com a fé de que podem alcançá-la e com o firme propósito de conseguir isso. Porém, por enquanto, basta saber que nem o governo sob o qual vivemos, nem o sistema capitalista ou competitivo da indústria podem impedi-lo de enriquecer. Quando você entra no plano de pensamento criativo, coloca-se acima de todas essas coisas e torna-se cidadão de outro reino. Lembre-se, porém, de que seu pensamento deve ser mantido no plano criativo. Nem por um momento sequer você deve permitir que o convençam de que o suprimento é limitado, ou que você deve agir no nível moral da competição. Toda vez que cair nos antigos modos de pensamento, corrija-se imediatamente, pois quando você entra na mente competitiva, perde a cooperação da mente do todo. Não perca tempo imaginando como resolver prováveis emergências no futuro, exceto quando as providências necessárias afetarem seus atos no presente. Concentre-se em fazer o trabalho de hoje com sucesso e perfeição, e não nas emergências que poderão surgir amanhã. Você tem condições de resolvê-las à medida que forem aparecendo. Não se preocupe pensando em como poderá transpor os obstáculos que aparecem em seu horizonte profissional, a não ser que veja claramente que pode alterar seu curso hoje, a fim de evitá-los. Por maior que possa parecer um obstáculo visto à distância, você descobrirá que, agindo de modo certo, ele desaparecerá quando você se aproximar, ou que encontrará um meio de ultrapassá-lo ou contorná-lo a tempo. Nenhuma combinação possível de circunstâncias pode derrotar um homem ou uma mulher que caminha para a riqueza seguindo linhas estritamente científicas. Nenhum homem ou mulher que obedeça a essas leis deixará de enriquecer, assim como 2 multiplicado por 2 são sempre 4. Não tenha pensamentos angustiantes sobre possíveis desastres, obstáculos, pânico ou combinações desfavoráveis de circunstâncias. Você terá tempo suficiente para enfrentar esses eventos quando eles aparecerem no presente imediato, e descobrirá que toda dificuldade traz consigo os elementos para a sua solução. Seja prudente ao falar. Nunca fale sobre si mesmo em seus casos, negócios ou qualquer outra coisa de modo triste ou desencorajador. Jamais admita ou insinue a possibilidade de fracasso. Nunca diga que os tempos estão difíceis ou que as condições de um negócio são duvidosas. Os tempos podem estar difíceis e o sucesso de um negócio pode ser incerto para os que estão no plano competitivo, mas nunca para você. Você pode criar o que quiser e está acima do medo. Quando os outros estiverem passando por tempos difíceis e os negócios andando mal,
você encontrará suas maiores oportunidades. Aprenda a pensar no mundo e a vê-lo como algo em transformação, algo que está crescendo, e a considerar o mal aparente apenas como algo mal desenvolvido. Fale sempre em termos de crescimento. Do contrário, estará negando a sua fé, e negar a fé significa perdê-la. Nunca fique desapontado. Você pode não conseguir algo no momento em que esperava, e isso talvez pareça um fracasso. Mas se mantiver a fé, constatará que o fracasso é apenas aparente. Continue a agir do modo certo. Se não receber o que espera, receberá algo muito melhor, e verá então que o fracasso foi, na verdade, um grande sucesso. Um estudante dessa ciência está resolvido a fazer determinado negócio que naquele momento parecia extremamente desejável, e ele trabalhou algumas semanas com essa finalidade. Quando chegou o momento, o negócio falhou de modo perfeitamente inexplicável, como se alguma influência invisível estivesse trabalhando contra ele. Mas o estudante não ficou desapontado. Ao contrário, agradeceu a Deus por seu desejo não ter sido atendido e continuou seu caminho cheio de gratidão. Em poucas semanas, apareceu uma oportunidade muito melhor que não existiria de modo algum no primeiro negócio. E ele percebeu que uma mente, que sabe mais do que ele, havia evitado que perdesse a oportunidade melhor, não permitindo que se comprometesse com a menor. Assim funcionam os fracassos aparentes. Quando você mantém sua fé, seu propósito e sua gratidão, e faz todos os dias tudo que pode ser feito neste dia, realizando cada ato com perfeição e sucesso. Quando você tem um fracasso, é porque não pediu o suficiente. Insista, e uma coisa maior do que a que estava procurando certamente virá até você. Lembre-se disso. Você não fracassará por falta de talento necessário para fazer o que deseja. Se seguir as instruções deste livro, desenvolverá todo o talento necessário para realizar seu trabalho. Não faz parte do objetivo deste livro tratar da ciência de desenvolver um talento, mas de um processo tão simples e certo como o processo de enriquecimento. Entretanto, não existe e não recue com medo de não ter habilidade suficiente para uma determinada atividade. Continue em frente. E quando tiver de desempenhar essa atividade, a habilidade lhe será dada. A mesma fonte de habilidade que deu a Lincoln, um homem inculto, a capacidade para realizar um dos melhores governos jamais conseguidos por um só homem, está aberta para você. Você pode se abastecer da sabedoria suficiente para desempenhar o trabalho que deve fazer. Siga em frente com toda a fé. Estude este livro. Faça dele seu companheiro constante, até compreender e dominar todas as ideias que ele contém. Enquanto estiver estabelecendo sua fé, será conveniente abandonar as recreações e os prazeres e afastar-se de lugares nos quais são expostas ideias conflitantes em sermões ou palestras. Não leia literatura pessimista ou conflitante, nem discuta o assunto. Não leia muita coisa além dos autores mencionados no prefácio. Faça a maior parte do seu lazer contemplando a imagem criada do seu pensamento, cultivando a gratidão e lendo este livro. Ele contém tudo o que você precisa saber sobre a ciência do enriquecimento e você encontrará os pontos essenciais resumidos no capítulo seguinte. Fala pessoal do canal Edificamente. Recado final. O primeiro link na descrição do vídeo é um presente para você que acompanha aqui o canal. Acesse e confira. E aproveitando o momento, deixe o seu like no vídeo, isso fortalece o canal. Comente aí embaixo qual livro você quer ver narrado aqui no canal. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações e compartilhe esse vídeo com as pessoas que você quer ver crescer. Forte abraço e bom estudo!